E aí, pessoal, tudo bom? Vamos iniciar nosso estudo. Na aula de hoje, vamos continuar conversando sobre o comportamento do fogo e vamos mais especificamente falar sobre os softwares que são utilizados nessa área. Vou mostrar na prática, vou dar alguns exemplos na utilização do Behave Plus, na utilização do FastSight e do FlameMap. Tive que diminuir minha tela, ela está bem pequenininha aqui no canto direito, para que vocês possam observar, para que minha cara não fique na frente dos programas. Eu vou começar aqui, vou abrir o Behave Plus, pronto. Deixa eu encerrar isso aqui. Gente, o Behave Plus, como eu falei na nossa aula anterior, ele faz uma modelagem pontual do comportamento do fogo. Assim que você abre o programa, ele te dá essas opções aqui. Na verdade, esses quadros aqui para você preencher os valores. Eu vou falar especificamente sobre cada um deles, tá bom? O primeiro deles é descrição. Descrição você pode botar alguma coisa assim como se você não quiser, você não precisa preencher nada. O segundo quadro está relacionado ao modelo de material combustível. Quando a gente faz algum estudo relacionado à modelagem do comportamento do fogo, a gente pode selecionar modelos customizados ou modelos padrões de material combustível. Modelos padrões são modelos já descritos na literatura, em que cada um dos valores relacionado à carga do material, relacionada ao poder calorífero do material, à espessura do leito, todas as variáveis elas já são preenchidas automaticamente. Então, nesse caso aqui, a gente utilizando um modelo já padrão, a gente basta selecionar qual que é o tipo de vegetação aqui, que, consequentemente, todas as variáveis relacionadas às características do material combustível, elas já são preenchidas automaticamente. Então, nesse caso aqui, nós temos diversos modelos para diversos tipos de vegetação diferente. Por exemplo, aqui, o modelo número 1, ele descreve áreas com gramíneas. Grass significa gramíneas. Gramíneas pequenas, short, pequeno. Já o modelo 3, por exemplo, são gramíneas grandes, então são gramíneas mais altas. Temos também o modelo 5 aqui para vegetação arbustiva. E temos também diversos outros aqui para liteira de acículas de pinos, por exemplo. Então, você escolhe qual que é o mais apropriado para descrever a vegetação da sua área e você seleciona. Vamos, nesse caso aqui, nesse exemplo, selecionar um modelo gramíneas curtas, pequenas. Então, a partir do momento que você preenche, você escolhe esse modelo de material combustível, você simplesmente vai precisar adicionar aqui qual que é o teor de umidade do material combustível de 1 hora de time lag. Esses quadros aqui que estão na coloração mais azulada, você não vai precisar preencher, você vai precisar preencher apenas esse primeiro aqui. Por quê? Porque no modelo de material combustível, nesse modelo de gramíneas pequenas, nós não temos materiais de 10 horas, nem materiais de 100 horas, nem material vivo herbáceo, nem material vivo lenhoso. Então, você vai precisar botar apenas o teor de umidade desse material de 1 hora de time lag, material seco e fino. Nesse caso, vamos botar, por exemplo, 5%. O clima, né? Aqui nesse caso, a velocidade do vento está em milhas por hora, mas isso, depois que eu terminar esse exemplo aqui, eu vou mudar para a gente deixar quilômetros por hora. Mas vamos botar 10 milhas por hora, por exemplo. E a declividade do terreno, em percentagem. A gente pode botar em percentagem, pode colocar em graus também. Vamos colocar a declividade 10%. A partir desse momento, você preencheu aqui, você manda calcular e ele vai gerar aqui a velocidade de propagação do fogo.
297,3 e a comprimento das chamas, 7,9 pés, foots. Vamos modificar essas, vamos colocar na unidade métrica. Então ele já faz a conversão automaticamente, porque ele estava em milhas, né? Eu tinha botado 10, ele já converteu aqui para quilômetros por hora. Então nós temos aqui a velocidade de propagação do fogo, 99,7 metros por minuto, e o comprimento das chamas, 2,4. Esse é o básico, tá? Então, a partir do momento que você abre o Behavior, você pode fazer isso aqui. Você pode fazer com esse modelo de material combustível. Além disso, você pode colocar mais de um modelo. Vamos colocar esses 3 modelos aqui que eu comentei com vocês. Aliás, esses 4 aqui. Gramíneas curtas, gramíneas altas, vegetação arbustiva e liteira de acícula de pinos. Nesse caso aqui, a gente vai precisar preencher essas outras variáveis, porque já entra materiais de 10 horas semi-leg, materiais de 100 horas e material vivo lenhoso. Então, 10 horas vamos colocar 5 também, o teor de umidade, de 100 horas a gente coloca 10. E o material vivo lenhoso a gente coloca 100% teor de umidade. Manda calcular. E olha aqui, o modelo de material combustível, né? Gramíneas curtas, gramíneas altas, vegetação arbustiva e acícula de pinos. Então, nós temos aqui a velocidade de propagação para cada um desses modelos de material combustível. E nós temos aqui o comprimento das chamas também para cada um desses modelos de material combustível. Então, esses são os cálculos básicos que a gente pode fazer. No entanto, o programa é bem mais complexo do que isso, não é só isso, né? Se fosse só isso, seria muito bom. Seria bem simples e muito fácil. No entanto, vamos lá. Quando a gente clica nesse botão aqui, seleção do módulo, a gente tem todas essas opções que a gente pode trabalhar no Behavior Plus. A gente pode trabalhar apenas com o fogo superficial, que é o padrão aqui. Quando a gente abre o programa, ele fica selecionado apenas esse módulo aqui superficial. Mas a gente pode trabalhar também com fogo de copa, a gente pode trabalhar com o módulo size, que está relacionado ao tamanho da área consumida pelo fogo. A gente pode também utilizar o módulo contain, que está relacionado aos trabalhos de combate ao fogo. O módulo spot and distance está relacionado ao transporte da brasa, né, iniciando novos focos de incêndio. Com crestamento, a altura de crestamento das árvores. Eu já expliquei isso na aula anterior, mas apenas falando novamente, essa aqui está relacionada à altura que as folhas das árvores, da copa das árvores, elas são mortas em função do calor. Aqui, tree mortality está relacionado à mortalidade das árvores e probabilidade de ignição. Então, você pode trabalhar com diversos módulos diferentes. Antes de mostrar esses outros módulos aqui, eu vou continuar trabalhando apenas com esse módulo superficial aqui. Mas eu vou entrar aqui em opções, aqui em básico, aliás, aqui em inputs, vou clicar aqui em fuel e vou colocar isso aqui, essa segunda opção aqui, fuel parameters, que está relacionado à utilização de modelos customizados de material combustível. Aquela história que eu falei. Se a gente utiliza um modelo padrão, significa que a gente não vai ter trabalho quase nenhum. A gente vai precisar inserir apenas essas variáveis. Variáveis relacionadas à umidade do material, variáveis relacionadas às condições da velocidade do vento e variáveis relacionadas à declividade do terreno. Apenas você inserindo isso, você já pode fazer essa modelagem do comportamento do fogo. No entanto, é difícil que você tenha uma área e que essa área ela seja bem representada por um modelo padrão já construído. Então, geralmente, o que a gente utiliza? A gente utiliza modelos customizados de material combustível. Então, nesse caso aqui, a gente vai precisar preencher todas as variáveis relacionadas às características do material combustível.
E que variáveis são essas? Olha só, quando eu clicar OK aqui, pronto, aí entra todas essas variáveis aqui a mais. Além dessas que já tinham no nosso exemplo inicial, o programa acrescentou mais essas variáveis aqui para a gente preencher. Então, eu vou comentar aqui rapidamente cada uma dessas variáveis. Esse field model number está relacionado à utilização da gente utilizar algum modelo padrão, né? Então, por exemplo, se eu boto aqui aquele modelo de graminhas curtas, ele já preenche tudo automaticamente. Então, ele está relacionado apenas a esse número aqui, o código de cada um desses modelos. Mas como eu estava dizendo para vocês, se a gente tem uma área e essa área ela não é representada por nenhum desses modelos aqui, a gente vai preencher todos esses valores aqui. A gente vai preencher todos esses valores aqui, vai excluir os valores que ele dá, né? Porque esses valores que ele dá, ele é com base nesses modelos padrões aqui. Mas, se a gente for utilizar um modelo customizado, a gente que vai preencher esses valores aqui, com base nas características da vegetação da nossa área. Então, o que importa é justamente a partir desses valores aqui, a partir dessa variável aqui, que é a carga do material combustível de 1 hora. Esse field mod type está relacionado à estatística, você pode selecionar estatística ou dinâmica, não vai fazer muita diferença, mas geralmente a gente utiliza o estatística. Mas vamos lá. Então, digamos que na nossa área nós temos uma quantidade de material combustível de 1 hora de time lag de cerca de 10 toneladas por hectare. O material combustível de 10 horas nós temos 3 toneladas por hectare e de 100 horas nós temos 2 toneladas por hectare. Material vivo herbáceo nós temos, digamos que 2 toneladas por hectare e o material vivo lenhoso nós temos 1 tonelada por hectare. Então, todas essas variáveis aqui, de 1 hora, 1 hour fuel load até livelihood fuel load, elas estão relacionadas com a carga do material combustível nas diferentes classes que eu já expliquei na nossa aula anterior. Então, carga do material de 1 hora, de 10 horas, de 100 horas, material vivo herbáceo e material vivo lenhoso. Esse 1 hora, 10 horas, 100 horas é material morto, tá? Então, material morto de 1 hora, time lag, material morto de 10 horas e material morto de 100 horas, time lag. Então, seguindo adiante, nós temos essa variável aqui, 1 hour fuel. SAV, ele é área superficial pelo volume. Então, geralmente, o que a gente faz? Nesses casos aqui, que estão relacionados à área superficial pelo volume, a gente pode utilizar um valor aqui dentre as opções que o programa oferece. Então, ele está oferecendo essas opções aqui, pode ser 4.221, 5.741 metros quadrados por metro cúbico, a depender do tipo de material combustível, do modelo, né? Então, se for um tipo de vegetação, a gente seleciona um determinado valor. Se for outro tipo de vegetação, a gente seleciona um outro valor. Ou a gente pode, na prática, calcular esse valor aqui, mas aí já fica bem mais complicado. O ideal seria a gente procurar na literatura e ver, com base nas características da vegetação da área, qual que seria a área superficial pelo volume desse material aqui mais apropriado para a gente utilizar. Então, existem trabalhos publicados na literatura que descrevem qual que é, por exemplo, a área superficial pelo volume das acículas de pino, que corresponde justamente a esse combustível de 1 hora time lag. Nós temos também trabalhos na literatura que caracterizam a área superficial pelo volume das folhas de eucalipto. Então, você pode procurar na literatura qual seria o valor mais apropriado para esses 3 campos aqui, ou você pode utilizar um desses valores aqui
com base nas características do material combustível. Por exemplo, para o live herbáceo e live wood, você tem apenas o programa te oferece apenas essa opção aqui, né? 4.221 metros quadrados por metro cúbico. Então você pode utilizar sem problema. A não ser que você veja na literatura que o valor para sua região vai ser um pouquinho diferente, então você pode alterar esse valor aqui de 4.921. Mas por padrão, geralmente se utiliza esse valor aqui. O que vai variar é justamente desse material combustível de 1 hora, que você tem essas diversas opções aqui de valores que você pode utilizar. Fill bed depth está relacionado à espessura do leito do material combustível. Ou seja, seria a espessura da camada de serrapilheira, da camada que vai queimar durante um fogo superficial. Então você bota aqui metros, geralmente se for em uma área florestal, a espessura é relativamente pequena, mas se for uma área de gramíneas altas, por exemplo, então essa espessura já vai ser maior, já pode chegar até o valor de metros. Olha só aqui, aqui está aqui em metros. Então, nós temos aqui diversos modelos de material combustível, apenas que ele dá esses exemplos aqui, essas opções, caso você queira utilizar, ou você pode ir lá na sua própria área de estudo e fazer essa medição com auxílio de uma fita métrica, não tem muita dificuldade. Você pode ir lá e medir essa espessura dessa camada de serrapilheira, desse material combustível. Digamos que seja 10 centímetros. Então, 10 centímetros equivale a 0,1 metros. A umidade de extinção do material combustível. Geralmente, esse valor aqui está padronizado em 30%, geralmente. Mas ele pode variar. Olha só, ele dá essas opções aqui. Ele pode variar de 12 até 40. Depende do material. Nesse caso, o programa aqui, a maior parte dos modelos, ele coloca como 25%. Mas se você for pesquisar na literatura, você vê que geralmente essa umidade de extinção ela recebe geralmente o valor de 30%. E o que é essa umidade de extinção? Essa umidade de extinção está relacionada com a umidade acima do qual o material não queima. Então, se o material tiver 31% de umidade, significa que esse material não vai queimar durante a passagem do fogo. Mas se for abaixo de 30%, significa que esse material pode vir a queimar. As próximas duas variáveis estão relacionadas ao poder calorífero desse material combustível, do material morto em cima e do material vivo embaixo. Esses valores aqui, eles são padronizados de acordo com o tipo de vegetação. Por exemplo, em eucaliptais, nós temos esse valor aqui, 27.934 kJ por quilograma. Em outros tipos de vegetação, nós temos outros valores. Vamos selecionar aqui para eucalipto, por exemplo. Não foi. Mas você pode editar também, se você quiser. Se você souber calcular esse valor para a sua área, então você pode calcular e pode definir aqui qual que seria o valor. Não tem problema nenhum você alterar. Aqui eu botei 30.000, está dizendo que 30.000 está fora do alcance, né? Tem um valor mínimo e um valor máximo que você pode inserir para essa variável aqui. Eu botei 30.000 e esse 30.000 está fora desse valor máximo. Então, a gente corrige aqui. Deixa eu substituir, vamos botar 25.000. Pronto. E aqui a mesma coisa para o poder calorífero do material combustível vivo. E você preenche essas outras variáveis aqui relacionadas à umidade. Elas estão preenchidas aqui com base no nosso primeiro exemplo. Está faltando preencher apenas o teor de umidade do material vivo herbáceo, que a gente adicionou aqui, que tem 2 toneladas por hectare. Se a gente tirasse essa variável, consequentemente, ficaria azul aqui, já que a gente não iria precisar preencher essa variável. Mas como a gente botou 2 toneladas por hectare, então a gente vai precisar botar aqui qual que é a umidade desse material. Geralmente o material vivo herbáceo tem uma umidade mais alta do que o material morto, né? Então a gente coloca aqui, por exemplo, 80%. Manda calcular. Tá faltando essa primeira variável aqui.
field model number. Essa variável aqui, field model number, ela não precisava colocar nas versões anteriores do Behavior Plus. É uma novidade que eles inseriram nessa última versão. Tanto o field model number quanto o field model code. Por quê? Porque se a gente está trabalhando com um modelo customizado de material combustível, significa que a gente não precisaria utilizar esses números, né? Porque esses números eles estão relacionados justamente com esses modelos padrões. No entanto, eles adicionaram essa opção aí para que você possa, inclusive ele descreve aqui, ó, modelos customizados de material combustível, eles requerem um código e um número para que eles possam ser exportados para uso em sistemas espaciais como o FarSight e o FlyMap, que são os dois programas que eu vou mostrar a seguir. Então, anteriormente você nem precisava colocar isso aí, mas eles adicionaram essa opção para que você possa utilizar os dados aqui do Behavior Plus nesses outros dois aplicativos. Então, eles oferecem essa tabelinha aqui e ele dá os números aqui, as opções de número que você pode utilizar. Então, para modelos customizados de material combustível, que é o nosso caso, que é o caso do exemplo que a gente está fazendo aqui, a gente pode utilizar alguns desses números aqui, a depender do tipo de vegetação. Eu selecionei, mas não quero selecionar agora. Por exemplo, o modelo, o Field Type GR, significa grass, gramíneas. Então, a gente pode utilizar um desses números aqui, né? Pode utilizar o número 100, 113 e a 119. O segundo quadro aqui, Field Model Code, ele está relacionado também com aquela tabela anterior que eu mostrei para vocês. No entanto, olha aqui, the Field Model Code, o código do material combustível, é um número de 1 a 7, que justamente facilita a comunicação e a interação do Behavior Plus com demais programas que fazem essa modelagem no comportamento do fogo. O modelo, esse código aí, ele é idêntico aos 13 modelos originalmente descritos por Anderson em 1982. Então, você pode utilizar essa publicação de Anderson aqui, de 1982, para você ver qual que é o que melhor se encaixa nesse código aqui de 1 a 7. Mas não vai fazer muita diferença, tá? Já que a gente está trabalhando com modelo customizado. É apenas uma questão para que você possa, quando for utilizar um outro programa, você possa fazer essa interação. A gente pode colocar 5 aqui, mas como eu estou dizendo, não vai fazer diferença na hora da modelagem do comportamento do fogo. Então, a gente manda calcular, depois de preencher todas essas variáveis aqui, e o programa gera aquilo que a gente anteriormente solicitou para que fosse gerado. No caso, a velocidade de propagação do fogo, 17,5 metros por minuto, e o comprimento das chamas, 2,7 metros. Existem diversas outras opções, gente, que você pode trabalhar aqui com fogo superficial. Você seleciona aqui Output Variables e você tem diversas outras variáveis aqui que você pode trabalhar, que você pode obter. Você pode obter, por exemplo, vou selecionar aqui a quantidade de energia por unidade de área, a intensidade do fogo. Tá bom, deixa eu só selecionar esses aqui para vocês verem. Mandar calcular novamente. Aí, além da velocidade de propagação e do comprimento da chama, ele dá essas outras duas variáveis aqui. A quantidade de energia calorífera por unidade de área, 7.721 kJ por metro quadrado, e a intensidade da linha do fogo, 2.249 kW por metro. Se você quiser selecionar algumas outras variáveis, você vem aqui, Output Variables, e seleciona alguma coisa a mais que você queira. Como essa aula é apenas uma visão superficial do programa, se eu fosse
comentar em detalhes, a nossa aula teria uma duração de mais de 12 horas, porque o programa é muito complexo, envolve muitas variáveis, envolve muita coisa. Para você ter uma ideia, a gente só comentou sobre o fogo superficial. Se a gente fosse trabalhar com... Vamos só selecionar aqui, só para vocês verem rapidamente, com o módulo mortalidade. Vou mandar calcular apenas a probabilidade de mortalidade. Vou clicar aqui, OK. Aí o que ele faz? Ele vai gerar umas novas variáveis aqui para você preencher. Você percebeu que isso aqui não tinha antes, quando a gente estava trabalhando com fogo superficial. Ele adicionou essas novas variáveis aqui e adicionou essas outras variáveis aqui. Vamos ver aqui a altura da copa das árvores. Vamos botar, por exemplo, 20 metros. Crawl ratio, eu não tenho certeza. Mas sempre que a gente tiver dúvida em alguma variável aqui, a gente pode clicar nessa setinha aqui, como eu tenho feito, e ele vai descrever o que é essa variável. Então, está aqui a descrição. E, às vezes, até ele bota essa figurinha aqui para exemplificar. Então, o crawl rate, pela imagem aqui que eu estou percebendo, é justamente a proporção da copa para o tronco, né, para a altura. Então, se a copa está mais alta, se a copa é menor em relação ao tamanho de toda a árvore, então essa proporção aqui vai ser menor, 0,4. Mas já se essa copa da árvore ela envolve praticamente quase toda a árvore, essa proporção aqui vai ser maior, 0,8. É bem explicativo. No caso, vamos dizer que a gente esteja trabalhando com a floresta, com a área plantação de eucalipto, a copa ela fica mais em cima, né? Não fica tão embaixo. Então, a gente pode utilizar esse valor aqui de 0,4. Além disso, se você clicar aqui em Choice, ele vai te dar algumas opções que você pode selecionar. Vamos botar aqui 0,4. A espécie que você vai trabalhar, então, ele dá aqui uma lista de diversas espécies que você pode selecionar. Vamos selecionar, então, uma espécie de pinos. Red Pine, Pinus resinosa. Cadê? Não foi? Não, não foi. Vamos lá novamente. Pinus. Cadê Pinus resinosa? Pronto. DBH. Diâmetro na altura do peito, né? Diameter at breast height. Diâmetro na altura do peito. Então, você pega uma fita métrica, vai lá na árvore e você mede qual que é o diâmetro na altura do peito, né? Geralmente, essa altura do peito equivale a 1,4 metros. Vamos dizer que, em média, as árvores têm, sei lá, 60 centímetros de diâmetro na altura do peito. Para calcular a mortalidade, a gente também vai precisar da temperatura do ar. Vamos botar 30 graus Celsius. E a opção aqui, o percentual de material combustível que é sombreado. Então, aqui é a proporção do material combustível que não está recebendo luz direta solar, devido à combinação da copa das árvores e também das nuvens. Então, se a gente coloca 50%, está sendo sombreado. Vamos lá, continue next page. Para passar de página, a gente clica essa seta aqui para baixo. Então, você manda calcular e ele vai te dar essa nova variável aqui, né, que você pediu para calcular, que é justamente a probabilidade de mortalidade. Nesse caso aqui, caso aconteça um incêndio, a probabilidade de mortalidade dessas árvores de Red Pines vai ser de 84%. Além disso, ele calculou aqui a probabilidade de ignição. Eu não estava lembrado, mas eu selecionei um módulo. Eu selecionei aqui probabilidade de ignição também. Não estava lembrado que eu tinha selecionado esse módulo, acho que eu selecionei sem querer. Mas tudo bem. Vamos voltar para lá.
probabilidade de ignição a partir de uma brasa seria de 65%. Então, se a gente tem um fogo inicial e nós temos ventos, fortes ventos, esse vento pode carregar uma brasa desse foco de incêndio inicial e acabar levando para uma outra região, para uma outra área e iniciando um novo foco de incêndio. Então, essa probabilidade de ignição a partir de uma brasa é justamente essa probabilidade, né, de uma brasa cair e acabar iniciando um novo foco de incêndio. Então tá, aí se você quiser trabalhar com outras variáveis, você pode selecionar. Se você quiser trabalhar com fogo de copa, por exemplo, então você seleciona o módulo crawl aqui, e dentro de cada um desses módulos você vai ter diversas opções, você escolhe qual que é o modelo que você quer utilizar, se quer utilizar o modelo matemático de Rotman ou de Scott e o outro cara aí, você quer o fogo ativo, o tipos de outputs que você quer, quais são as variáveis que você quer que o programa calcule, e diversas outras opções. Então dá para você passar horas brincando, fazendo simulações, utilizando esse programa aqui, o Behave Plus. Lembrando, gente, que esse programa é gratuito, vocês podem baixar diretamente desse site aqui. Cadê? Aqui. firelab.org, você digita esse endereço aqui, Fire Behavior, você seleciona um programa. Você pode baixar tanto o Behave Plus, quanto o FastSight, quanto o FlameMap, diretamente desse site aqui. Então vamos encerrar aqui, fechar o Behave Plus, e vou abrir o FlameMap. O FlameMap, como eu mostrei para vocês na nossa última aula, ele faz uma modelagem espacial do comportamento do fogo. Eu vou abrir aqui o exemplo que eles já trazem dentro do programa, tá? Acredito que seja esse aqui. Isso. Então, quando você baixa o programa, ele já vem com um exemplo de uma determinada área. No entanto, se você quiser fazer para a sua área, você pode fazer tranquilamente. Só que você vai ter um trabalho imenso. Por quê? Porque você vai precisar de todos esses mapas aqui. Você vai precisar do mapa de elevação, mapa de declividade, mapa de aspecto, mapa de material combustível, mapa de cobertura da copa das árvores, mapa da altura das árvores, mapa da altura da base da copa e mapa da densidade da copa das árvores. Então, você vai precisar, para cada uma dessas variáveis, você vai precisar ter um mapa para a sua área de estudo. Nesse caso aqui, é bem fácil, porque a gente já pegou o mapa tudo pronto, né? Então, a gente não vai ter trabalho nenhum. Se você clicar aqui com o botão direito, você pode colocar para você ver a legenda aqui, né? Então, você tem aqui os valores com relação à elevação. Você pode mudar de metros, colocar pés também. E você pode também mudar a coloração. Se você quiser trabalhar com outras cores, você pode aplicar. Então, você muda. Nesse caso aqui, as áreas mais claras são as áreas com menor elevação. E as áreas mais escuras aqui são as áreas com elevação mais elevada. E isso você pode fazer para todas essas variáveis. Então, vamos lá, para as funcionalidades do programa. Quando você clica aqui em Runs, você seleciona essa primeira opção aqui. E, a partir daí, você vindo aqui nessa segunda barra aqui, você seleciona o que você quer que o programa calcule. Eu vou selecionar aquelas mesmas variáveis que eu botei lá no Behave Plus. Botar a velocidade de propagação, comprimento das chamas, intensidade da linha do fogo e energia calorífera por unidade de área. Beleza. Eu boto aplicar, mas ainda esse botão aqui, Launch, você não consegue clicar. Ele dá aqui a explicação aqui embaixo. Você precisa colocar o arquivo da umidade do material combustível. Então, você vem aqui em Inputs, nessa primeira aba, e esse primeiro quadro aqui, Fill Moisture File, que é justamente o arquivo relacionado à umidade do material combustível. Nesse exemplo aqui, ele já te dá esse arquivo padronizado, né?
com base nesse mapa aqui, ele te dá esse exemplo aqui. Então, tem todos esses valores aqui. Mas se você for fazer para a sua área, para a sua região, com certeza você vai precisar alterar todos esses valores aqui. O que isso significa? Esse primeiro número aqui está relacionado ao modelo do material combustível. O segundo está relacionado à umidade do material de 1 hora. Esse terceiro está relacionado à umidade do material de 10 horas. Esse quarto, à umidade do material de 100 horas. Esse quinto, relacionado à umidade do material vivo herbáceo. E o último, relacionado à umidade do material vivo lenhoso. Então, cada linha dessa aqui, ela representa a umidade do material combustível de cada tipo de material, de diferentes modelos de materiais. Mas como o nosso curso aqui é o básico, então a gente não precisa falar isso com mais detalhes. Então vamos colocar calcular. Ele ainda pede aqui, selecione o método de propagação do fogo de copa, que é justamente esse quadro aqui que eu deixei em branco, que eu não tinha colocado nada. Então você pode fazer com base no modelo de Fine, ou pode também utilizar o outro modelo aqui, de Scott Reinhardt, acho que é isso. Vou deixar o de Fine aplicar, pronto, inputs ok, você já pode mandar rodar, fazer a simulação. No entanto, só mostrar aqui algumas outras opções que o programa dá para você. Com relação ao vento, por exemplo, você pode selecionar a direção do vento, você pode selecionar a velocidade do vento também. Você pode, em vez de selecionar a direção do vento, você pode selecionar aqui que o vento está soprando uphill, ou seja, sentido vale-topo, montanha, do vale para o topo da montanha, das áreas de menor elevação para as áreas de maior elevação, ou o contrário, né, downhill, de cima para baixo. Vamos colocar aqui uphill, de baixo para cima. Além disso, você pode gerar um gráfico com os vetores do vento, né? Então, você pode detalhar que aqui, por exemplo, nessa região aqui, o vento está soprando nessa direção, mas nessa outra região o vento está soprando na direção contrária. Então, você pode trabalhar com isso. Vamos deixar aqui uphill, não precisa fazer muito detalhamento com relação a isso, não. O que mais que eu posso mostrar aqui para vocês, para não deixar tão complicado, né? Porque o programa é tão complexo, existem tantas variáveis, mas vamos só mostrar o básico, tá? Vou mandar aqui o programa rodar. Rodou, ok. Então ele tem aqui, vai gerar esses mapas aqui. Olha só, o mapa, esse é o mapa deixa eu abrir a legenda, mapa do comprimento das chamas. Então, caso aconteça um incêndio nessa região, essas áreas em vermelho são as áreas em que as chamas elas vão apresentar um maior comprimento. Nesse caso aqui, 20 metros. Já essas áreas aqui, mais escura, com essa coloração preta, não sei se é preto ou azul escuro, acho que é um azul bem escuro, significa que o comprimento da chama vai ser zero, ou seja, não vai queimar, né? Não teremos fogo aqui nessa região, nesses pontos aqui também. Você pode colocar esse mapa em 3 dimensões, fica mais fácil de visualizar. Olha só. Então, aqui você consegue ver em detalhes aqui o mapa da região. E a gente consegue ver justamente quais são as áreas em que o fogo ele vai apresentar o maior comprimento. Olha só, essa região aqui, ela está basicamente quase toda em vermelho. Então, o fogo aqui nessa região vai ser bem preocupante, apresentar um comprimento muito grande. E é isso. Então, você pode brincar, fazer outras simulações. E a partir desse mapa aqui, você pode estabelecer quais são as áreas que oferecem o maior perigo para a ocorrência de fogo, né? Então, você pode estabelecer que nessa área aqui o perigo é muito elevado, então você pode sugerir a construção de uma torre de vigilância nessa região, a instalação de câmeras de detecção de fogo, e assim por diante.
Olha só aqui da velocidade de propagação do fogo. Então, nessas áreas aqui, cadê a legenda? Esqueci de botar a legenda. Deixa eu fechar e abrir novamente. Aqui, legenda. Quanto mais vermelho, maior vai ser a velocidade de propagação do fogo. Vamos botar metros por minuto. Aqui, em vermelho são as áreas com velocidade de propagação de 27 metros por minuto, e à medida que vai ficando mais verde, significa que o fogo vai se propagando mais lentamente. Então, nessa área aqui, a gente percebe claramente que essa região aqui na esquerda é a região que oferece um maior perigo com relação à velocidade de propagação do fogo. Então, quando você vai guiar as operações de combate, você sabe que essa área aqui, o fogo ele vai se propagar mais rápido. Então, você tem que tomar cuidado com relação a isso. Você não pode botar um dos seus brigadistas em uma dessas áreas aqui, já que ele pode acabar correndo risco de até morrer, eventualmente até morrer. Não conseguir fugir, não conseguir correr, em função dessa elevada velocidade de propagação das chamas. Então, você delimita aqui quais são as áreas mais perigosas. Nesse ponto aqui, que está tudo verdinho, que a velocidade de propagação é bem baixa, então você pode delinear seu planejamento de combate. Então, caso o fogo aconteça aqui nessa região, você pode simplesmente mandar pessoas utilizando abafadores, utilizando bomba costal para apagar esse fogo. Mas, se o fogo acontece nessa outra região aqui, você vai precisar de algum equipamento pesado. Você pode vir a precisar de aeronaves e carros-tanque, alguma outra coisa. Você pode construir um aceiro também para tentar controlar essa propagação desse fogo. E a mesma coisa aqui para as outras variáveis, intensidade da linha do fogo, energia calorífica. É basicamente isso que eu queria mostrar aqui para vocês do Flame Map. E, por fim, mostrar rapidamente aqui o Facite. Lembrando que vocês podem baixar aqui, né, Flame Map. Basta clicar aqui e tem um link aqui, Flame Map Software. Você baixa o programa aqui. Pronto, eu vou abrir aqui o Facite. Gente, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no Flame Map, tá? Eu vou utilizar um modelo aqui já padronizado. Acho que aqui Landscape File. Pronto. Eu vou pegar o padrão, um modelo padrão que já vem com o programa, os dados padrões. Então, caso você não tenha esses dados padronizados para a sua região, você vai ter que fazer tudo isso. E é bem similar ao Flame Map, né? Todas essas variáveis aqui são bem similares. Você vai precisar de variáveis relacionadas à área, a geografia da área, né? Elevação, declividade. Você vai precisar de valores relacionados à umidade do material combustível, valores relacionados ao material combustível, à carga do material combustível, valores relacionados também ao material lenhoso, relacionados a variáveis meteorológicas, ao vento. Então, vamos botar o que aqui? Simular, iniciar. Pronto. Então, nós temos esses diferentes mapas aqui, do mesmo jeito que a gente tem lá no Flame Map. Vou aumentar isso aqui. Pronto. Nesse caso aqui, a gente está vendo um mapa de material combustível. Então, cada um dessas colorações aqui, ela representa um tipo de material combustível diferente. Então, aqui nós temos a legenda, e para cada um desses números, ele está relacionado a um modelo de material combustível, ou seja, um tipo de vegetação diferente. Selecionar outro mapa aqui, mapa de elevação. Então, nós temos aqui essas áreas mais em preta, são as áreas mais baixas. Não ficou muito boa, né, esse esquema de coloração, então a gente pode alterar. Pode selecionar outras cores aqui. Pronto.
Se bem que geralmente é o contrário, né? O azul são as áreas que a elevação mais baixa e ficando próximo do preto mais vermelho vai aumentando, né? Deixa eu mudar mais uma vez aqui, ver se eu acho uma coloração que possa representar melhor. Pronto, agora ficou melhor. Então essas áreas aqui em azul são as áreas de elevação mais baixa e aqui em vermelho, já chegando mais próximo do vermelho escuro, quase roxo, quase preto. Então aqui é a elevação mais alta. Então dá para perceber claramente aqui que aqui é uma área de planície, tem uma montanha aqui e vai aumentando a elevação até a elevação máxima nesse ponto aqui. Pronto, agora dá para entender direito esse mapa. Então, você pode selecionar outros mapas aqui, se você quiser verificar. Cada um desses mapas você vai precisar modificar a coloração, né, para ficar uma coloração mais adequada. Nesse caso aqui é um mapa relacionado à cobertura da copa, né, então faz mais sentido a gente utilizar a coloração verde. Então, nesse caso aqui, quanto mais próxima do preto, significa que a cobertura é maior. Nesse caso aqui, 85% a cobertura da copa dessas árvores aqui, e nessas áreas aqui de planície, a cobertura já é um pouquinho menor, na copa das árvores. Então, você tem esses mesmos mapas, a gente utiliza tanto no FlyMap quanto no Farsight, são as mesmas variáveis, idênticas. Todas as mesmas variáveis. E pronto. E a partir daí você vai fazer uma simulação. Então vamos brincar aqui. Vamos fazer um exemplo. Ele vai primeiro pedir que você selecione quais são os parâmetros. Então vamos lá, moda, parâmetros. Então time step seria, ele vai gerar diversas linhas aqui quando assim que eu mandar fazer essa simulação, ele vai gerar diversas linhas. E cada uma dessas linhas ela responde justamente a esse visible step, na verdade. Não é o time step, é o visible step. Mas eles são duas variáveis similares, né? Vamos botar aqui 2 horas. E aqui visible step também, 2 horas. O perímetro resolução, você pode aumentar ou diminuir a resolução dessa simulação. As unidades, pode utilizar o sistema métrico ou o sistema americano. Ok, vamos lá. Então vamos tentar novamente. Selecionar um ponto aqui inicial. Mandar simular. Seleciona a duração. Simulation Duration. Então a gente coloca aqui o mês que começa. Vamos lá dizer que começou no mês 8. O dia começou no dia 10 e terminou no dia 12, por exemplo. Foi um incêndio que começou no dia 10 de agosto e terminou no dia 12 de agosto. Ok. Será que já dá para rodar agora? Dá. Pronto, ele está calculando. Aguardar um pouquinho. Pronto. Então aqui ele está rodando a propagação desse fogo. A cada 30 minutos, então o fogo está aqui nesse momento. Então 30 minutos depois, ele lança essa outra linha. 30 minutos depois, essas outras linhas. E assim por diante. Você percebe que essa área aqui está se propagando bem devagar aqui. Essa parte superior aqui. Enquanto aqui está propagando um pouquinho mais rápido. E o programa ainda está rodando, tá? Ele ainda está fazendo essa simulação. Olha só a velocidade aqui, né? Aqui se propagou bem rápido nesse ponto aqui. Já aqui continua se propagando bem devagar. Vamos aguardar um pouco. Eu acho que eu coloquei 2 dias, eu coloquei muito tempo. Então, a simulação está bem pesada. Olha só, lançou uma nova linha aqui, está se propagando bem rápido nesse ponto aqui. Nesses outros aqui o fogo não está se propagando, eu não sei o que talvez tenha um rio aqui, a gente tem que dar uma olhada depois para ver o que está impedindo que o fogo se propague para essa outra região aqui.
mas tem alguma coisa que está funcionando como uma barreira, que está impedindo a propagação do fogo para essa outra região aqui. Acabou! Aleluia! Então, aqui nós temos o nosso ponto inicial. 30 minutos depois, o fogo consumiu já essa área aqui. 1 hora depois, o fogo consumiu toda essa área aqui. Você vê que a frente do fogo está nesse sentido aqui da esquerda, né? O vento provavelmente deve estar soprando nesse sentido aqui, da direita para a esquerda, já que a frente do fogo está se propagando com mais velocidade aqui desse lado esquerdo. Então, 30 minutos, 1 hora e meia, 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, e assim por diante, até completar o tempo que a gente botou lá na opção aqui, duração. Então, cada uma dessas linhas aqui, ela representa o fogo 30 minutos depois. Lembrando que algumas linhas podem estar sobrepostas aqui, tá? Porque como vocês lembram, eu botei do dia 10 ao dia 12. Então, se no dia nós temos 24 horas e cada passo desse, cada linha desse, ela representa 30 minutos, então em um dia nós teremos 48 linhas e no total nós teríamos 96 linhas, não é isso? Isso, 48, 48, 96, exato. Mas nessa imagem aqui a gente não consegue observar todas essas linhas, justamente pelo fato do que eu acabei de falar, podem ficar algumas linhas sobrepostas. Quando o fogo atingiu essa área aqui, esse limite do mapa, então a última linha foi essa e a linha seguinte em cima dessa e assim por diante em cima dessa, porque justamente não tem mais para onde o fogo sair. O que mais eu posso falar aqui com vocês? Antes de fazer uma nova simulação, eu vou diminuir aqui. Vou botar só dia 10 ao dia 11. E a duração e os parâmetros aqui eu vou aumentar um pouco o time step. De 2 para 4 horas. Pronto. Para a simulação ser um pouquinho mais rápida. Então, eu vou fazer uma nova simulação aqui. Mas antes de fazer isso, eu vou utilizar essa opção aqui, adicionar barreira. Simular, digamos que fizeram um acero aqui, nessa região, desse ponto até esse ponto aqui. Tem uma estrada, construíram uma estrada, fizeram um acero. Então eu quero ver se o fogo ainda vai conseguir se propagar para essa outra área aqui, mesmo com essa barreira instalada aqui. Então, vou colocar a ignição no mesmo ponto, acho que foi mais ou menos aqui, e vamos mandar rodar a simulação. Olha só, o fogo se propagando, se propagando. Ainda está bem lento, hein? Imaginei que fosse ser mais rápido, mas... Olha a barreira atuando aqui, ó. O fogo não está conseguindo passar. Pronto, já foi. Como eu botei só um dia, foi bem mais rápido, né? E o time step eu botei de 4 horas, então ficou bem mais rápido. Então aqui nós temos o ponto de ignição, 4 horas depois o fogo está aqui, 8 horas depois o fogo está aqui, 12 horas depois e assim por diante. A gente percebe que essa barreira foi eficiente e que acabou limitando, fazendo com que o fogo não passasse para esse outro lado. E você pode fazer diversas outras opções aqui, você pode inclusive trabalhar com combate, se eu não me engano, isso, ataque aqui. Ataque direto, ataque indireto, ataque paralelo, ataque aéreo. Pronto, eu precisei dar uma pausa aqui para rever essa questão do ataque aéreo que eu não estava lembrado muito bem. Mas é o seguinte, você coloca aqui
qual o nome da aeronave, qual que é qual que é o comprimento da linha que ela consegue jogar essa água, né? Ou esse produto químico. Nesse caso aqui a gente colocou 1000 metros para todas as opções, mas vamos colocar uma opção de 100, outra de 1000, outra de 10. Vai fazer isso aí, você vai selecionar na hora que você for fazer o próximo passo. Vamos mostrar aqui. Tá, vamos colocar esse ponto de ignição aqui no mesmo local e vamos selecionar aqui ataque aéreo. Então você seleciona qual a opção que você quer. Você quer que o ataque aéreo ele consiga jogar a água ou produto químico em uma área que tenha comprimento de 10 metros, 100 metros, 1000 metros. Vamos colocar vamos levar em consideração que seja uma aeronave de grande porte que consiga jogar nessa área aqui, nessa linha de 1000 metros, de 1 quilômetro. Selecione o nome, vamos colocar teste. Ok. Então, temos a aeronave, digamos que ela vem para cá, até aqui, jogou a área nesse ponto aqui. Então, vamos fazer essa simulação. Não adiantou nada. O fogo consumia do mesmo jeito. Será que se a gente aumentar vai fazer efeito? Vamos restartar. Coloque aqui novamente o ponto inicial. Coloque a aeronave. Ok. Teste. Vamos colocar um trajeto maior dessa aeronave, né? Daqui até aqui. Olha, bloqueou. Foi efetiva. Conseguiu bloquear por enquanto, né? Mas vê que o fogo continuou passando aqui para essa outra região. Então foi parcialmente efetivo, pelo menos conseguiu evitar que o fogo se propagasse para essa área. Então o interessante do Farsight é justamente essa possibilidade de você fazer simulações envolvendo as operações de combate, envolvendo a construção de aceiros, barreiras, envolvendo ataque aéreo e assim por diante. Bem, gente, é isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Foi uma aula mais complexa, né? O nível já é mais elevado aqui. Ela não está relacionada diretamente à introdução dos estudos dos incêndios florestais, já é algo mais complexo. E por isso eu não vou cobrar nada disso nas avaliações do nosso curso. No entanto, eu julguei ser interessante, já que é uma área que eu tenho experiência, já que eu já trabalhei muito com Behavior Plus, inclusive tenho alguns artigos escritos utilizando ele. Vou inclusive deixar o link desses artigos aqui no Moodle. E julguei sendo interessante para quem tiver interesse em um conteúdo adicional a respeito da modelagem do comportamento do fogo. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula. Um abraço.